Eu me chamo Cristiano da Silva Benites. Hoje sou conhecido na igreja ou por alguns locais como o saxofonista que é deficiente auditivo, né? Infelizmente eu tenho um problema de audição, eu tenho perda severa. Para quem conhece sabe a dificuldade, mesmo tendo um pouco de perda de audição, como é difícil cantar e tocar um instrumento, mas Deus sabe o que faz. Deus tem seu tempo para tudo, né? E no passado aconteceu uma circunstância comigo que eu tinha imaginado que Deus não aprovava o meu trabalho musical. No passado, mesmo estando na igreja, como uma circunstância que acontece com muitas pessoas, eu de manhã tocava na igreja, à noite ia tocar música secular. E pra mim eu achava que isso era normal, eu achava que era nada demais. Eu falava, não, de manhã eu toco na igreja, à noite estou trabalhando, é algo normal de acontecer. E toquei pra gente famosa, um rodeio que teve aqui próximo de São Paulo, numa cidade pequena. E toquei durante 3 dias e o pior que foi sexta à noite, sábado à noite e domingo à noite. E a gente como adventista, né, a gente sabe que sexta-feira à noite é o dia do Senhor. Aquele dia ali pra mim foi um balde de água fria, devido à circunstância que aconteceu dentro do camarim. Enquanto eu estava ali preparando instrumentos, as pessoas conversando, se preparando, e eu me recordo por cima que eu era o único cristão que estava ali dentro, e eu comecei a perguntar para mim mesmo, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? E eu pedi perdão para Deus naquele dia, mas como eu tinha programado o trabalho, eu tive que cumprir o que eu tinha feito naqueles 3 dias. E depois disso eu falei comigo mesmo, prometi para mim mesmo e para Deus, eu não vou mais tocar para cantores seculares. Deus me ajude, por favor, a cumprir a minha promessa de poder estar tocando somente para o seu louvor, né? E para a sua adoração, é claro. E a partir daquele momento eu me decidi, o máximo um casamento, uma festa de aniversário, coisa do tipo. E eu falei, Deus, eu queria uma experiência com o Senhor após isso. Eu queria que o Senhor me desse uma história para que quando eu pudesse passar em algum local, eu contasse essa história e ajudasse as outras pessoas também. E nisso, quando eu fiz essa promessa, esse pacto com Deus, as coisas começaram a acontecer. E foi convite de um lado, convite do outro. Me recordo que eu fui lá para o Mato Grosso do Sul, toquei no interior de São Paulo, em várias cidades. Fui tocar em Minas Gerais. Em Minas Gerais foi onde eu vivi uma das experiências mais marcantes da minha vida. Toquei em algumas igrejas, em alguns locais que eu nunca esperava ter tocado, né? Pessoas que realmente precisavam. E quem saiu tocado de lá fui eu. E quando eu voltei para São Paulo, eu estava muito satisfeito com o trabalho que tinha sido feito lá. Eu falei, beleza, agora eu vou continuar o trabalho lá em São Paulo. E nisso era um domingo de manhã, eu voltando, parei no local, meu amigo falou que tinha um casamento para tocar hoje. Eu ainda brinquei, mas dá tempo de eu passar em casa, ver minha filha e minha mulher e voltar? Não, passa lá, põe a roupa que eu já passo e te pego com o carro. Eu sei que deu um problema, ele não pôde ir com o carro dele. No final eu tive que ir com a moto. E amarrei o sax na moto e fui tocar no casamento. Chegamos lá tocando, deu tudo certo. E naquele dia ele falou, Cristiano, outra missão pra você agora. Eu, de novo? Ele, de novo. O meu amigo é o Rafu, né? O Rafu lá da Igreja das Palmeiras. Ele falou, Cristiano, agora você vai tocar lá na Igreja das Palmeiras que o pastor tá pedindo. Eu falei, nossa, mas eu nem jantei. Eu te pago a coxinha, no caminho a gente come e vamos pra lá. Eu até achei engraçada a circunstância, né? A gente foi pra lá e naquele dia tava chovendo muito, não sei que acabou a energia, na igreja voltou. Eu até estranhei, falei, nossa, será que era pra mim estar aqui mesmo tocando? E a gente continuou. Toquei, e nisso, depois da programação toda, que ocorreu perfeitamente, deu tudo certo. A energia não acabou durante as músicas, né? Que era o que era bom pra mim. E no final tudo terminou. Aí fui amarrar o saxofone na moto, colocar a capa de chuva. Nisso chegou uma amiga e me segurou. Ô, Cristiano, explica pra mim como que você toca o sax. Eu falei, eu sopro. Não, detalha mais. Eu vi que você usa aparelho auditivo e tal. Falei, cara, eu não sei explicar isso também. Não, mas tenta explicar por cima. Eu sei que nisso vai, nisso vem. Eu fiquei 1 hora com ele ali. No final eu fui sair de lá, era 10 horas da noite. E 10 horas eu já queria estar em casa com a minha esposa, com a minha filha. E sei lá, comecei a me sentir mal. Falei, eu tinha que estar com a minha esposa. E nisso eu fui embora. Aí tava chovendo forte, aí eu comecei a subir
uma avenida lá sentido ao Jardim Ângela, né? Onde tem a base da polícia lá, que é conhecida naquela região. Nisso vinha duas motos atrás de mim. E tinha rapaz que estavam com aquelas caixas de entregar pizza e eu estranhei um pouco. Falei, dois entregadores de pizza, parou um de cada lado. Aí eu olhei no retrovisor e no outro da moto e falei, estão trabalhando, né? Faz parte, estão fazendo o trabalho deles. E nisso eu continuei indo e comecei a me sentir um pouco incomodado porque eles estavam muito perto de mim. Eu comecei a acelerar a moto. Comecei a acelerar, joguei na contramão, fui rápido e vi que eles estavam indo rápido atrás de mim. E tinha uma base da polícia lá no Ângela, mas eu falei, não, eles estão trabalhando. Eu passei daquela base da polícia e eu não tinha me tocado de ter parado ali nas circunstâncias. Aí lá na frente, falei, eu podia ter parado lá na polícia. E nisso eu parava no semáforo, eles paravam mais perto ainda, eu comecei a ficar... Eu meio que comecei a chorar, eu falei, vou ser roubado. Vou ser roubado. E nisso eu comecei a acelerar a moto, tava na subida. Eu falei, agora como eu tô sozinho, vou acelerar. Acelerei e nada desses caras saíram de perto de mim. Aí eu vi que eles começaram a apontar, eu falei, agora. Eu virei numa ruazinha ali, uma referência lá, perto do local onde eu moro, e comecei a correr com a moto, acelerar, e eles aceleraram. Quando chegou lá embaixo, deram uma pesada em mim, eu caí no chão, eu caí, nisso que eu caí, eu comecei falei, meu Deus do céu, agora que eu vou morrer. Eu vou morrer aqui, vai ser agora. E nisso as motos pararam, como se tivesse me fechado. Eu no meio, duas motos paradas do lado, e uma arma de cada lado. E não se mexe, vira de barriga pro chão. E nisso que eu virei de barriga pro chão, eles não tiraram meu capacete, não pegaram nada no meu bolso. Só falaram, a gente quer a sua moto, quer a moto. E começaram a me bater, eu com a barriga no chão. Falei, gente, leva o que vocês quiserem, mas não façam nada comigo, por favor. E eu apanhei, chutaram e falando que ia me matar e batendo a arma na minha cabeça. Eu comecei a chorar e passou um filme na minha cabeça. Eu lembrei dos lugares que eu tinha tocado, lembrei da minha família em casa, minha mulher e minha filha. Eu poderia ter chegado a notícia para elas. Seu esposo morreu, seu pai morreu. Passou um filme na minha cabeça aquela hora ali e parece que Deus falava assim pra mim, não vai acontecer nada, fica tranquilo. Mas eu não estava seguro, eu falei, eu vou morrer. E eles batendo na arma, me chutando, e nisso que acabou, eu acho que foi uns 30 segundos a 1 minuto, parecia que eu estava apanhando umas 4 horas sem parar. E eu chorando, falei, não gente, não faz nada comigo, por favor, não faz nada comigo, não me mata, leva o que vocês quiserem. E deram uns chutes em mim, eu imaginei que tinha quebrado costelas e as pessoas em volta olhando, quem que ia poder fazer alguma coisa? Ninguém. Nisso eles montaram na minha moto, foram embora e a última coisa que eu me lembro daquela ocasião é que eu estava com a cabeça deitada com o capacete e vi ele montando na minha moto e indo embora e o outro com a arma apontada do lado de cá e falou, fica deitado no chão, se a gente ver lá de longe que você se levantou, a gente vai voltar e te matar. O que eu poderia fazer? Era apanhar e ficar quieto. E depois algumas coisas aconteceram, passou uma pessoa com um carro que estava saindo de uma igreja ali perto, entra no carro que eu vou te levar para o hospital. Eu falei, não quero ir para o hospital, eu quero ir para a polícia. Eu preciso do meu saxofone. Ela, mas roubaram a sua moto. Eu falei, mas tinha um saxofone lá, eu quero meu saxofone. Nisso eu fui lá para a polícia, tentando tomar água, com as costelas doendo, tenso do roubo e aconteceu que eles levaram tudo e não deu para recuperar nada. E no outro dia, quando foi por volta de 6 horas da manhã da segunda-feira, acredito, aí a polícia ligou para mim e a gente achou a sua moto. Eu, ai que bom, obrigado, mas eu quero o saxofone que estava na moto. Eles, a gente achou a sua moto. Eu falei, tá, mas e o saxofone que estava na moto? Você pode vir aqui pra gente conversar? Eu imaginei que estaria perto da minha casa. Eles falaram, não, a sua moto tá aqui no Carandiru, que era muito longe da onde eu moro. E assim, quem mora em São Paulo vai saber, eu moro na Zona Sul, Carandiru é lá do outro lado. É muito longe. Aí eu com as costelas doendo, com dor, eu tava até chorando ainda, devido à circunstância do roubo, fui pra lá. Aí fui pra lá, cheguei, a moto destruída, uma parte de uma moto, a roda numa outra moto, guidão na outra parte, o baúzinho que eu tinha na moto para colocar as roupas, as coisas quando eu ia tocar ou trabalhar, toda destruída. E
Aí o policial falou, cara, você sabe as peças da sua moto? Eu falei, eu sei, aquela, ele montou. Eu falei, tá, mas agora eu quero te fazer uma pergunta. Cadê meu saxofone? Ele, cara, quando a gente achou, só tava a moto só. Eu falei, e o instrumento musical? Esse instrumento musical acho que já era. Eu fiquei muito mal naquela hora, porque aquele instrumento musical, eu e a minha mulher compramos com muita dificuldade. Ali estava envolvido investimento meu e da minha mulher e até da minha filha também, porque as duas me acompanham para onde eu vou, né? E eu fiquei muito mal. E naquela hora eu parei e pensei, Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Eu estava tocando na igreja, tinha pedido perdão para o Senhor de coisas erradas que eu tinha feito no passado e estava aqui, dedicado a trabalhar, fazer a sua vontade, e o Senhor permitiu isso acontecer. A partir de hoje, eu não toco mais para Deus. Foi uma decisão que eu tomei. A minha mulher olhou assim também, tomou um baque, falei, eu não vou mais tocar. Não vou mais tocar. Ela imaginou que era porque eu estava meio tenso por causa do roubo ainda. E ela, você vai fazer isso mesmo? Eu falei, eu vou. Eu falei, Deus não merece não, Deus não merece o que Ele fez comigo. E nisso, passar do tempo, as coisas foram acontecendo e minha mulher disse que sonhou, que eu estava tocando e tal. E eu tive alguns sonhos, algumas coisas passaram na minha cabeça. Se acontecer tal coisa, eu até posso pensar em voltar a tocar de novo. E eu sei que as coisas aconteceram de uma forma que falou, não, é pra você voltar a tocar de novo, toca lá na igreja e tal, ajuda as pessoas. Aí eu não sei se era porque era a raiva do roubo ainda na ocasião, eu fiquei mais tranquilo depois. E comecei a voltar a tocar. Aí eu postei nas redes sociais de novo, pessoal, tinha sido roubado, mas agora eu tô com instrumento musical de novo. Aí a agenda abriu. Era todo sábado tocando numa igreja diferente, o senhor da igreja, você não vai parar aqui não? Eu falei, tô fazendo um trabalho de Deus. E comecei a tocar, viajando de novo e tudo vai, as coisas acontecendo. Até que um dia eu comecei a tocar aqui nas igrejas, aqui na região próxima de Interlagos. Eu nunca tinha tocado naquela região e tinha várias igrejas convidando. Eu falei, eu vou ir, eu vou lá. Deus está pedindo, eu vou indo. E nisso eu comecei a tocar, mas teve uma igreja que eu nunca nem tinha ouvido falar daquele nome, nem vou revelar o nome. Mas quem esteve lá na igreja e assistiu ao testemunho vai saber do que eu estou falando. Eu fui convidado para fazer um J musical lá nessa igreja e falaram, vem para tocar 4 músicas, no final eu toquei 7. Nesse dia vai ter um pregador, no final o pregador não foi, eu tive que pregar. Vai ter um testemunho, o testemunho não foi, no final eu tive que contar o testemunho. Como a gente fala, eu não fiz cabelo, bigode e barba. E as coisas aconteceram e eu tinha me programado com o sermonete aquele dia e eu lembro que eu estava lá tocando e alguma coisa na minha cabeça falando, não prega o sermonete, conta o testemunho do roubo. Eu tocando ali comecei a brigar comigo mesmo na minha cabeça enquanto eu estava tocando. Eu falei, não, eu me programei para fazer o sermonete. Não, é para você contar o testemunho. Eu falei, não, eu quero tocar a mensagem. Isso, aquela briga na minha cabeça, no final acabou a música. Eu falei, pensando comigo, não, agora é o sermonete. Chegou na hora de fazer o sermonete, deu um branco na cabeça. Deu um branco. Eu costumo, quando eu vou pregar, eu não escrevo papel, eu deixo na cabeça. E falo, abre a Bíblia no lugar tal, vamos fazer coisa tal, e aquele processo. No final eu não lembrava de nada. Mas o roubo estava aqui. Eu falei, vou ter que contar do roubo agora. Nisso eu abri lá, Gênesis capítulo 1, versículo 1, e que eu me lembro que fala, no princípio Deus. 3 pontinhos, a gente para por aqui. E comecei a contar, quando a gente coloca Deus no princípio de tudo, mesmo que o mal aconteça, Deus pode permitir que aquele mal possa ser para um bem. Imagina eu falando isso, eu que tinha blasfemado contra Deus alguns dias atrás, né? Mas sei que naquele dia as coisas fluíram de uma forma que eu nem imaginei que eu ia usar aquele versículo bíblico que vem na cabeça. E eu comecei a contar a história e vi que no primeiro banco ali do lado direito, tinha 2 fileiras de banco. E no lado direito tinha uma senhora e um rapaz que estavam com o olho grelado olhando pra mim assim. Eu tava sem graça. Eu comecei a passar a mão na roupa, ver se tava algum botão solto, alguma coisa. E eu tava sem graça com a situação. E eu tava mal.
E nisso eu comecei a contar a história do roubo. Eu falei que eu tinha uma moto X, um saxofone que era preto, dentro do sax tinha uma gaita, na caixinha da moto tinha um gel, um perfume. E nisso que eu tava contando, o rapaz ficava assim. E eu vi que ele tava indo pra frente, assim. E eu tava ficando sem graça lá na frente. E quando eu comecei a falar que eu fui roubado e apontaram a arma pra mim, eu vi que os dois começaram a chorar no banco. E a igreja começou a notar aquilo ali, a igreja estava notando. E eu lá na frente sem saber o que fazer. Eu não podia parar para falar, gente, o que está acontecendo? Tá tudo bem por aí? Porque eu estava responsável em passar a meditação e a música. Eu tive que dar uma de quem não estava percebendo nada. E nisso contando a história do roubo, que eu fui roubado, apanhei, 2 armas apontadas na minha cabeça, alguém me chutando com a barriga no chão. Eles começaram a chorar e a igreja começou a olhar para aquilo e falou, tem coisa errada ali. E eu falei, não, ele deve estar bêbado, eu estava usando droga. E por coincidência entraram na igreja. E eu continuei, e nisso eles começaram a chorar, aqueles choros de soluço. Até quem estava lá no fundo da igreja notava. E nisso veio um ancião, sentou alguém perto, abraçou, não sei o quê, calma, calma. Que Deus tem um propósito para tudo na nossa vida. E eu lá na frente, tentando disfarçar, e eu vi que a igreja ficou comovida com o choro deles e veio na minha cabeça, faz um apelo. Eu falei, mano, tô preparado para fazer um apelo. Faz um apelo, brigando comigo na minha cabeça. E eu fiz um apelo. E nisso que eu fiz o apelo, os dois vieram à frente. E eu lembro que na hora que eu falei, pessoal, eu vou tocar uma música agora, assim, e uma música tal, que é uma música bem conhecida, O Poder do Amor. E nisso eles vieram pra frente. E nisso ele veio e me abraçou e eu tocando aqui, ele me apertou, minhas costelas doeu. Eu ainda falei, não aperta muito não, que tá doendo. Falei pra ele, e a senhora do outro lado, ele pegou e agora sou mais leve. E chorando, e eu sentindo lágrimas nos meus braços, e aconteceu aquilo ali. Aí eu acho que a igreja, comovida com a situação, também veio à frente, um monte de gente, muitas pessoas chorando. E aquele dia eu senti que Deus estava fazendo alguma coisa diferente ali que eu nunca tinha visto antes. E nisso que acabou tudo, eu falei, não, pensei comigo, vou desmontar o sax logo, vou lá pra frente, vou guardar o instrumento e vou embora. E nisso que eu desmontei, tentei sair pelo fundo da igreja correndo e eu notei que tinha gente correndo atrás de mim, querendo conversar comigo. Eu fui lá, guardei o instrumento e na hora que eu tava guardando lá onde eu ia colocar para poder ir embora, eles vieram atrás de mim, peraí, não vai embora não, a gente precisa conversar com você. A gente quer te pedir perdão. Eu falei, gente, perdão a gente pede para Deus. Deus é a pessoa que dá perdão. Eu sou um pecador igual vocês, não tenho capacidade de perdoar ninguém. Não, você tem que perdoar a gente. Você tem que me perdoar. Eu falei, cara, eu nunca te vi na minha vida. Você nunca me viu, mas eu conheço você muito bem. Eu falei, como assim você me conhece? Sua moto era preta, minha fera era preta. Seu saxofone era preto, eu era preto. Ele tinha uma gaita dentro da caixa, eu tinha uma gaita. Aí eu fiquei sem ação naquela hora. Eu fiquei olhando para ele olhando para mim, a senhora no meio. E minha cabeça ficou neutra. Eu não sabia o que falar, o que fazer. Ele falou, quem roubou você aquele dia fui eu. Você tá brincando comigo, né? Ele, não fui eu que te roubei. Eu que te roubei aquele dia. Tanto que tinha 2 motos, tinha 4 pessoas naquele dia. Uma arma apontada de um lado e uma do outro. E uma das armas era da pessoa que estava te chutando. Eu era. Quem estava chutando você era eu. Fiquei sem ação. Não sabia o que falar. Não tinha como. Foi estranha a situação e nisso os dois vieram me abraçaram, pediram perdão. E eles decidiram naquele dia se batizar com o apelo que foi feito. Meu Deus abençoe vocês. Aí eu parei para pensar, nossa, o roubo do sax serviu para isso. E indo mais além ainda, se tratava de 2 pessoas que eram adventistas e que estavam desviadas da igreja. E naquele dia, com a moto, que ele roubou minha moto, ele matou uma pessoa no centro da cidade com a minha moto. O saxofone que tinha um valor financeiro, assim, para poder fazer aquele som do sax tinha que ter um valor.
E eu e minha mulher sofreu por aquilo. Ele, o sax foi vendido por R$200 para poder usar droga. E aí ele veio, a gente se abraçou ali, a gente conversou um pouco e eu senti que aquele roubo tinha servido para aquilo. Eu tinha pedido lá no passado para Deus me dar uma experiência. E Deus falou, ó, eu vou permitir alguém roubar você, chegar perto de matar você, para você entender que eu posso te usar para muitas coisas. E quando eu passo por aí e conto essa história, tem hora que nem eu acredito que essa história aconteceu comigo. E hoje, esse mesmo rapaz que me roubou e quase me matou naquele dia com aquelas outras pessoas, tá lá em Jericoacoara fazendo teologia, tá estudando para ser pastor. E ele fala, ó, Cristiano, você salvou a minha vida. Você salvou a minha vida e a vida da minha avó. A minha avó estava querendo se matar, a gente não sabia o que fazer. E você, uma vítima de roubo, apareceu na hora certa e salvou a nossa vida. Infelizmente eu não posso falar o nome dessa pessoa hoje, mas nós dois estamos pactuados para que quando ele sair lá do curso de teologia, for ordenado pastor, a gente vai se encontrar junto nesse dia para que nós possamos contar essa história. A história que transformou a vida dele e que permitiu Deus transformar a minha também. E essa história eu vou estar levando aonde eu for para poder ajudar as outras pessoas também. Porque da mesma forma que eu precisei, pode ter alguém que está passando pela mesma circunstância hoje, ou passou por isso no passado, e às vezes não sabe por que Deus permite algumas coisas acontecerem. E foi dessa forma que Deus permitiu. Hoje o ministério musical que eu tenho está continuando após aquele roubo. A Deus seja a glória por tudo. Se porventura você quiser estar conhecendo melhor o meu trabalho musical, acesse o clipe que você está vendo aqui do lado aqui, é o clipe da música Maior Que Tudo. Esse foi o meu primeiro clipe, foi produzido em uma igreja adventista aqui na Zona Sul de São Paulo. Nos vemos no próximo vídeo. Até breve.